Olá, olá! Eu tenho hoje uma dica que pode parecer desnecessária. Não, não é. Quanto fio cada carreira do seu trabalho consome? Mas por que isso é importante? Porque quando você está fazendo qualquer coisa, uma listra, uma blusa listrada, você está querendo aproveitar sobras de fio e você olha para o cone, você não tem certeza se aquele fio vai ser suficiente, ou você precisa tecer 20 carreiras, você está na 15ª e olha para o fio, nossa, mais 5 carreiras, será que o fio vai dar? Então, essa dúvida pode ser crucial para a gente concluir corretamente um trabalho. Então, eu quero falar e provar para você uma coisa que vai te ajudar nessas situações. Eu estou tecendo na regulagem normal do ponto meia da minha máquina e eu fiz uma marcação aqui e outra aqui com um fio preto. Nós vamos desmanchar essa carreira para medirmos quanto fio uma carreira consome. E não interessa se é num pedacinho assim ou numa largura grande de blusa, a proporção é a mesma. Então eu vou começar a desmanchar aqui. Vocês desculpem, eu estou de luvas porque hoje está um dia muito frio aqui no sul do Brasil e eu realmente estava com as mãos geladas. Então, aqui está o fiozinho que eu coloquei na borda e aqui é naturalmente a borda, a outra borda, então eu coloquei um fio ali só pro forma. Vamos medir. Uma vez, aqui, eu vou engatar aqui no mesmo gancho de topo onde vai o trabalho. Duas vezes vou engatar aqui, tá? Vou engatar aqui. Aqui tá a minha marcação, ó. Quase 3 vezes. Faltou 2 centímetros aqui. Ou seja, nós podemos arredondar para 3 vezes. Então, cada carreira gasta a largura do trabalho vezes 3. Então, por exemplo, se me faltam 5 carreiras, cada uma consome 3 vezes, 3 vezes 5, 15. Então, eu tenho que ter 15 vezes essa distância. Aí você mede o fio e você vai saber se ele é suficiente. Entendeu? Tenha sempre em mente o seguinte: cada carreira, não é cada duas, não é cada carreira consome 3 vezes a largura dela em fio. Então, se eu tenho 8 carreiras, 3 vezes 8, 24 vezes essa largura. Se eu desmanchei 2 carreiras, vão ser 2 vezes 3, 6. Serão 6 distâncias dessa. Isso não depende muito da regulagem. Eu vou tecer numa regulagem mais apertada para você ver. Eu vou levar o fio para cá. Vou abaixar 2 números. Seria uma regulagem de bainha, então, na minha máquina. Então, eu vou tecer. Aqui, não botei a mão na frente para empurrar, para você poder ver. Então, eu vou pegar um fio preto, para você ver. Vou colocar numa agulha de mão
Vou passar aqui atrás, ó, só para pegar. Vou marcar, para a gente ter certeza. Ele tem que ficar só no fio. Agora eu vou desmanchar a carreira. Desculpe, eu tenho que botar a mão na frente de você aqui. Vou tentar evitar. Desmanchei. Vamos medir. Vou botar aqui no gancho de topo. Aqui também no gancho de topo. E aqui nós vemos que ela gastou um pouco a menos. Lembra que aqui faltavam 2 centímetros? Aqui agora faltou mais, faltam uns 8 centímetros mais ou menos. Então, a diferença da regulagem fez isso. De toda maneira, veja que a diferença não é tão grande que você não possa considerar como 3 vezes também, tá? Para facilitar a conta. Se a regulagem for maior, o que raramente vai se usar, vai passar de 3 vezes, porque ela vai gastar mais fio na carreira. Como é muito difícil, exceto usando o fio de sobra ou coisas assim, de a gente tecer numa regulagem fora do padrão ou muito grande, então você já vai saber, opa, eu teci mais acima da regulagem, eu vou precisar de um pouco mais de fio, certo? Então você acrescenta meia distância, aí fica a teu critério, mas como base, são 3 vezes a largura do trabalho, independente do fato de quantas são. Se você tecer algo com as 200 agulhas, a distância vai ser de 200 agulhas, então você vai medir 3 vezes essa distância, entendeu? É muito, muito simples. Se você quiser colocar fio aqui, a gente coloca um fiozinho de cor contrastante e passa aqui dentro do último ponto e depois amarra no fio aqui desse lado, como você viu eu fazer. Então você tem uma noção precisa. Com a prática, que a gente não mede, não precisa medir, a gente faz simplesmente assim, ó, 1, 2, 3. Então, a gente sabe que é esse o tanto. Eu estou falando aqui de ponto meia normal. Se você fizer alguma coisa num ponto trabalhado, com cartela, que é uma coisa que já tem um consumo diferenciado, você pode, antes do trabalho, se você já percebe que o fio é uma dúvida, você faz uma amostrinha para medir qual é o tanto que você vai ter que ter na cabeça para eventualmente calcular se o fio não chegar ou se você tiver assim muito apertadinha na quantidade para terminar aquela peça. Beleza?